seja muito bem-vindo a mais uma super aula. E essa aula, ela vale ouro, porque eu vou explicar nessa aula sobre o que é reabilitação funcional em idosos. Por que esse curso intitula-se Reabilitação Funcional? Qual o objetivo disso e por que a gente vai além do exercício? A partir de agora, você vai explicar para o seu paciente por que ele investe na reabilitação e por que isso deve ser valorizado. Porque você vai mudar a vida do seu paciente se você fizer a reabilitação funcional de forma assertiva e da maneira correta. Então, para que a gente inicie já sabendo os conceitos importantes, eu trago sobre a Organização Mundial de Saúde, deixa eu colocar aqui para não atrapalhar vocês, no qual ela traz: reabilitar é o processo de consolidação de objetivos terapêuticos, propostos por uma atuação multiprofissional, interdisciplinar, para ajudar pessoas com deficiências ou prestes a adquirir, a terem e manterem uma funcionalidade ideal. Dois pontos importantes: as pessoas que ainda não têm a deficiência, então a reabilitação ela vai trabalhar também para manter a funcionalidade ideal, para prevenção e promoção das comorbidades e consequências. Além disso, a relação de muitos profissionais, a interdisciplinaridade, a multiprofissionalidade com esses pacientes. Por quê? Porque a reabilitação não é exclusiva do fisioterapeuta, mas sim de todos os profissionais que compõem essa equipe multi, que vai agregar no físico, sensorial, intelectual, psicológico e social, integrando o paciente com o ambiente, atingindo a independência e a autodeterminação. Então, esse é o conceito da reabilitação que a gente busca, que a gente vai realizar da melhor maneira, juntamente com outros profissionais capacitados. E por que funcional? Porque iremos reabilitar as funções que o idoso ainda tem, as habilidades residuais desse paciente, aprimorando-as para que consiga retornar à sociedade da melhor maneira, ou como ele era antes da lesão ou doença ter ocorrido. Então, a gente quer que esse idoso, ele, a partir da reabilitação, ele fique no seu nível de funcionalidade ideal, como ele era antes, por exemplo, de uma queda, de uma fratura de quadril, de uma pneumonia, se não o melhor possível para que ele consiga viver socializando, com qualidade de vida e fazendo tudo o que ele precisa. Independente da doença física, a gente pensa na função, a fisioterapia pensa no movimento, a fisioterapia pensa na funcionalidade e não na doença. A gente sabe que tem diferentes perfis de pacientes com Alzheimer, com o mesmo grau do Alzheimer, com câncer, com fraturas, com pós-cirúrgicos. Então, se a gente pensar no diagnóstico médico, a gente nunca vai entender a funcionalidade. Por isso, que eu realizei mais de 20 aulas sobre avaliações para vocês, para que vocês entendam cada uma das funções, dessa forma, chegue na funcionalidade do nosso paciente. Como eu disse, não na disfunção. A reabilitação a partir de exercícios funcionais. A gente não pensa na doença nem na disfunção. A gente vai arrancar aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele ainda tem, a gente vai potencializar para que ele se torne um idoso funcional. Dessa forma, o nome reabilitação funcional foi um nome no qual, em 2022, eu elaborei esse curso. Agora, a gente vê alguns por aí, né, já utilizando também, mas originalmente eu comecei com a reabilitação funcional em idosos, na pessoa idosa. E qual o papel do fisioterapeuta dentro dessa reabilitação? Como eu falei para vocês, a reabilitação ela faz parte de uma equipe multi, mas nós, dentro dessa equipe, a gente atua diretamente na prescrição, na supervisão do exercício físico. A reabilitação ela é baseada no exercício físico. Então, dentro das metas, limites, das individualidades definidas a cada paciente a partir das boas avaliações e subsequentes reavaliações. Então, para isso é necessário conhecermos nosso paciente, sabermos aquilo que ele é capaz de fazer, e o mais importante, o que ele não consegue fazer, e aí
sim, a gente atua diretamente com a prescrição correta, individualizada no exercício físico nesse nosso paciente. Para isso, a gente tem que ter conhecimento sobre as doenças. Por quê? Porque se a gente entende o que é uma DPOC, a gente sabe as consequências funcionais dessa DPOC, a progressão dessa doença, os sintomas, os sinais, o que isso vai impactar na capacidade funcional, na qualidade de vida, na mortalidade, na hospitalidade, por exemplo. E dessa forma, a gente vai saber agir com o nosso paciente. E fisiologia do exercício. Qual alteração tem nesse corpo desse paciente a partir dessa doença que leva o paciente a alguma disfunção? Então, físios, a gente entendendo a fisiopatologia ou a fisiologia, quando não tem patologia instalada, mas a gente está conhecendo o processo do envelhecimento, é essencial para que a gente saiba reabilitar funcionalmente o nosso paciente. Podemos e devemos contribuir para as orientações e demais medidas visando hábitos saudáveis, educação e saúde. Então, além de toda a prescrição do exercício, toda a funcionalidade que a gente trabalha, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa. Pensar também que esse paciente ele tem que estar bem hidratado, bem nutrido, bem alimentado, com sono em dia, reduzindo estresse, nível de atividade física ideal. Então, a gente vai buscar orientar e melhorar os hábitos dos nossos pacientes, visto que a gente é profissional da saúde, a gente sabe a importância e relevância de tudo isso. Basta a gente aplicar o nosso conhecimento. E por que reabilitar idosos? Então, por que, né? Agora, reabilitação funcional em idosos. A gente sabe do processo de envelhecimento, as doenças, comorbidades, fatores de risco que naturalmente, infelizmente e abrangentemente engloba essa população. Então, conhecendo todos esses fatores que envolvem o processo de envelhecimento e essa população, há uma redução da capacidade funcional, da qualidade de vida, que vai levar um impacto na participação social e problemas biopsicossociais. Então, todos esses fatores levam a sintomas, sinais, consequências. Não é a doença, mais uma vez eu digo e repito, mas sim as consequências disso. Por exemplo, um idoso com a capacidade funcional reduzida tem maior índice de mortalidade. E é isso que vai mudar a vida do paciente. E é aí que entra o nosso papel como fisioterapeuta. Da mesma forma, um programa de reabilitação ele torna-se necessário para que dessa forma o idoso retorne às suas condições de saúde, ou como eu disse lá no início, o melhor possível, visto que a doença já está instalada. Qual o objetivo da reabilitação? Diminuir a dispneia, melhorar a resistência e tolerância ao exercício, capacidades cardiorrespiratórias, diminuir e eliminar a ansiedade e depressão, sabe os efeitos do exercício diante disso, recuperar as perdas funcionais que esse paciente teve, qualidade de vida, equilíbrio, minimizar riscos de complicações, quedas, reduzir taxas de mortalidade, hospitalização. Aqui, físios, vai uma lista imensa, gigante, de tantos objetivos que a gente tem com uma reabilitação a partir daquele paciente, das suas individualidades e das suas necessidades. Olha que bonito a gente chegar num paciente com uma meta terapêutica, um plano terapêutico, dizendo que a gente quer recuperar a sua perda funcional, porque ele não consegue fazer o sentar e levantar mais sem apoio dos braços, uma fraqueza de membros inferiores, e dessa forma ele vai conseguir sair de carro com mais facilidade, ir ao banheiro, ir até a mesa para fazer uma refeição. Quando a gente consegue apresentar esses pontos, deixar muito claro o que a gente quer com o nosso paciente e onde a gente vai chegar com ele, com metas, claro, né, bem estipuladas, que sejam alcançáveis, a gente vai conseguir agregar muito mais a nossa reabilitação naquela família, naquele ambiente, na clínica que a gente trabalha no hospital, porque vai fazer sentido. E só faz sentido quando as pessoas entendem o que a gente está falando, quando as pessoas sabem o que elas estão fazendo, e aí elas acreditam, e elas vão viver isso, e aí os impactos vão ser gigantescos. Então, dessa forma,
a gente deve ter objetivos, a gente deve explicar para o paciente, para o familiar, todos devem estar a par dessa reabilitação, colaborar com outros colegas, conversar sobre isso. Olha a relevância e a diferença de quando a gente sabe o que é reabilitar, a gente sabe como reabilitar e dessa forma a reabilitação se torna eficaz. Muitas vezes a gente ouve dizer, a fisioterapia não funciona. Não funciona porque não é realizada da maneira correta. Uma fisioterapia baseada em reabilitação funcional, foram mais de 15 cursos em 2022, são mais de 500 alunos já alcançados e todos têm o seu feedback, que estão mudando a percepção de como a reabilitação ela é especial e ela faz magia. E eu explico, não é magia, é fisioterapia. É o poder do exercício físico, é o poder de fazer as coisas corretas e saber o que está fazendo. Então, físios, mais uma vez eu digo, repito, tracem objetivos, mostrem o porquê que vocês estão entrando naquilo lá. Não é só para dar uma caminhada, mas sim ter objetivos e metas bem estipulados. Como reabilitar? Então, tudo começa a partir de uma boa avaliação. Falei isso diversas vezes, falei isso nas aulas de avaliação também. Se a gente quantificar a saúde do nosso paciente, a gente sabe propor metas, relatar para ele como que ele está, e a gente sabe como propor e prescrever o exercício. Então, inicie por uma boa avaliação. Aqui, eu trouxe, no meu Instagram, eu faço posts frequentemente em relação a isso. Então, assim como vocês já viram as aulas sobre TUG, capacidade cognitiva, força, equilíbrio, velocidade da marcha e tantas outras avaliações especiais para gerontologia. Então, físios, utilizem para cada caso qual avaliação se encaixa melhor, entenda o seu paciente, e aí a gente inicia esse programa de reabilitação com o pé direito. E depois de avaliar, aqui a nossa colega Kátia, sendo avaliada lá no curso de Araçatuba, curso incrível, a gente vai estar em abril em Araçatuba novamente. Espero todos vocês lá, interior de São Paulo. Foi incrível esse curso. A gente trabalhou muito, muita prática, avaliando sinais vitais antes e após os testes físicos. Para quê? Para eu conhecer a Kátia, para eu conhecer como que é a saúde da Kátia. Enfim, ela foi um sucesso. Por quê? Porque ela faz dança, trabalho de dança em grupos de pessoas idosas. Ela é incrível, uma pessoa incrível que contribuiu muito com o nosso curso e que, a partir disso, ela entendeu o plano terapêutico, elaborar metas, elaborar relatórios. Skin in the game, quando a gente coloca a nossa pele em jogo, a gente vai para a prática. Por isso que eu faço questão de conhecê-los todos. Eu sei que às vezes eu não vou conseguir chegar na cidade de vocês, mas tentam viajar para a cidade mais próxima, que nada como a gente estar na prática, no dia a dia, juntos. O plano terapêutico, eu ensinei vocês nas aulas de avaliação, metas, relatórios, tudo isso para dessa forma a gente propor a reabilitação. E como é um programa de reabilitação? Então, aqui sou eu, no Hospital Alfred, aqui em Melbourne, na Austrália. Estou gravando essa aula aqui em dezembro de 2023. Logo, logo, em 2024, estaria com vocês no Brasil, morrendo de saudade. Mas a gente abre mão de muitas coisas para que a gente possa estar evoluindo e aprendendo. Então, este ano aqui eu acompanhei os pacientes idosos com doenças cardiorrespiratórias no programa de reabilitação do Hospital Alfred. Então, é muito bem definido o aeróbico, a força muscular, a parte de circuitos. É um treino multicomponente de alta eficácia, de alta eficiência, que é referência para o mundo. E eu estar aqui aprendendo é realmente mágico para poder estar dando essa aula para vocês com mais confiabilidade, com mais credibilidade, com mais autoridade, conhecimento, para que vocês também façam a reabilitação de vocês. Então, pessoal, esse aqui é um guia prático, ele está disponível aí para vocês no nosso link, no nosso módulo de materiais práticos, no qual eu mostrei para vocês como faz um passo a passo da reabilitação funcional, baseado no treino multicomponente. Então, eu já dei essa aula, tá, na parte do guia, mas eu vou especificar os itens essenciais. O aeróbico como aquecimento, 15 a 20 minutos. Após isso, visto que o paciente muitas vezes tem que fazer um intervalo, tem que descansar,
ele já está exausto, a gente relaxa um pouquinho, faz uma mobilidade articular, daquela articulação mais presa, faz uma flexibilidade, alongamento musculares, naquela musculatura com mais encurtamento, bota o paciente no chão, treina um deitar, levantar com esse paciente, já prepara ele porque a gente vai começar com um bloco mais difícil, o bloco de força. E aí entra o core, né, que é a nossa caixa, nosso powerhouse do Pilates, os nossos músculos abdominais, grandes grupos musculares como lombar, abdominais, glúteos, para que a gente prepare como eu disse, essa caixa, essa musculatura mais importante, e depois disso a gente vai para os exercícios resistidos de membros inferiores, principalmente na população idosa, membros superiores, e também temos a opção do TMI, treinamento muscular inspiratório, no qual a gente tem uma aula exclusiva também para prescrição, e sim, físios, o diafragma é um músculo grande e está totalmente relacionado com saúde cardiorrespiratória. Então, ideal trabalhar com ele quando houver fraqueza. E por último, né, coordenação, equilíbrio cognitivo, os últimos 10 minutos. Então, em torno de 60 minutos, 55 a 60 minutos, a gente consegue trabalhar todos os componentes essenciais na reabilitação funcional numa intervenção. Então, no guia lá, vocês vão ver qual a intensidade de cada um, ideias, exercícios, tudo muito prático e fácil e aplicável para que, desde a população mais frágil até o idoso mais robusto, o treino multicomponente funciona de forma completa e perfeita. Para finalizar essa aula, então, né, uma mensagem para resumir, para que vocês lembrem de cada detalhe. A avaliação é essencial, temos um módulo só de avaliação, então avaliem o mais completo, lembrando que a avaliação ela pode ocorrer a cada intervenção, aos poucos, não precisa ser um momento único, exclusivo, até para não deixar o paciente tenso naquele momento. Plano terapêutico, avaliou, estuda, interpreta, vê o resultado, vê o score, vê as porcentagens, entende o que pode melhorar, o que falta, como isso vai mudar a vida desse paciente. Propõe metas alcançáveis, atingíveis, período de tempo que quer alcançar, quais as condutas, propõe isso. Vejam essa aula que vai fazer um boom na cabeça de vocês. E aí, reabilitar, sabendo prescrever, sabendo o que fazer para esse paciente, qual o grupo muscular, qual o objetivo, para quê, por quem. E aí você vai chegar numa reabilitação assertiva e mede os resultados. Esse é o segredo que ninguém te conta. Mede, reavalia, mostra para o paciente o quanto aquele investimento está valendo a pena, está impactando a vida do teu paciente. Quanto é importante na vida dele. O porquê ele deve continuar investindo na reabilitação. Qual o impacto que você leva na saúde do seu paciente? É a partir dessas avaliações que você vai vender o seu peixe, que você vai mostrar a sua importância e a sua relevância. Então, físios, aqui está o segredo: avaliar, montar um plano terapêutico, reabilitar e reavaliar. Isso é um ciclo. E aí os pacientes começam a aparecer, e aí seu serviço começa a virar referência, e aí você se torna um profissional diferenciado, único, como eu digo, de primeiro mundo, o que aqui na Austrália é comum e a gente deve fazer. Não sei em que momento da nossa graduação que a gente se perdeu, que a gente não segue cada um desses processos para que seja um sucesso a reabilitação funcional. Físios, lhe vejo logo, logo, vejo todos vocês, né? Logo, logo, em 2024, no nosso curso presencial, né? Vocês aqui que estão assistindo todas as aulas online, vai ser um prazer estar face to face, estar vendo vocês, tirando dúvidas, conversando, melhorando cada vez mais para que todos nós alcancemos o sucesso. É isso que eu desejo, é isso que eu quero, é esse o objetivo desse curso, para que a gente cada vez mais torne a reabilitação funcional algo incrível, algo necessário na vida dos nossos pacientes idosos. Cada vez aumentam mais, eles precisam de você, profissional capacitado, preparado. @Murilo Rezende no Instagram, acesse o site aí para ter mais informações sobre o curso, detalhes, e seja VIP, entra no grupo VIP para que tenha todas as informações, detalhes exclusivos.
Até mais, físios, e até a próxima aula.